Life is not a mere human life. I was bought by a huge price, by the blood of Christ. Now I am a new creature. Oh, que coisa maravilhosa a poder acordar com Jesus. Aleluia. Acordando justos. Bom dia, bom dia, bom dia. São 4h30 da madrugada. E a gente vai aprendendo todos os dias a acordar na presença de Deus, preparando o nosso coração, preparando o nosso entendimento, que é a coisa mais importante é a gente fazer isso, colocar nossa alma e nossa mente na conexão dessa paz gloriosa que traz o poder genuíno do Espírito Santo. Oh, maravilha! Para dentro dessa alma. Pastor, como é que a gente traz esse poder glorioso do Espírito para dentro dessa alma? Através de uma comunhão de fé e do Espírito, da verdade, da palavra. Por quê? Porque Deus, Ele está unido com a sua palavra, com a sua verdade. Entende isso? Deus é a sua palavra. A sua palavra é Deus. Olha que coisa gloriosa. Tem gente que rejeita a Bíblia Sagrada sem saber que está rejeitando Deus. Entendeu? Tem gente que rejeita as Escrituras e não sabe que está rejeitando o próprio Deus, que estabeleceu que as suas Escrituras são a glória dele no papel, na Escritura. Né? Deus está unido gloriosamente com o que está revelado e escrito para todo sempre. Aleluia. Pense nisso. Você tem Bíblia aí? Eu sempre falo para você, cadê sua Bíblia? Você está valorizando essa preciosidade que Deus deixou para você? Você nunca abre ela, né? Você nunca abre a sua Bíblia, nunca coloca as Escrituras diante dos seus olhos e nunca permite que o Santo Espírito sopre de fora para dentro aquela glória, para você ser encharcado com a glória dos pensamentos de um Deus que está unidíssimo com a sua verdade, com a sua palavra. E aí você pergunta, onde é que está o poder do Espírito? Por que todo mundo fala de unção e de poder e eu não consigo entender, eu não consigo ter? A única coisa que eu posso ter na vida diária é preocupação. Por que eu tenho tanta preocupação? Por que eu vivo com tanta temerosidade, com tanto medo e com tanta expectativa negativa? É por causa que eu não tenho esse hábito de encher o meu coração e mente com a verdade que é Deus, cujo Deus é a verdade e cuja verdade é Deus para mim. A verdade divina é Deus para mim. No meu coração e no meu entendimento, o verbo divino, Jesus, está ligado com o seu verbo, com a sua palavra. Aleluia. O que Deus está falando para nós hoje? O valor dessa palavra é incomensurável. Aleluia. Queridos, hoje eu quero ler para você um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo ao povo de Corinto.
por isso que é chamado de Coríntios, não é porque fazia parte de um time de futebol, não. Não é não? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Aleluia, que frase preciosa. E ontem eu estava pensando um pouquinho nisso. Eu falei, Deus, como é maravilhoso pensar na minha vida pessoal, que o Senhor sempre vai fazer na minha vida com que tudo o que esteja acontecendo para comigo seja objeto divino de me levar para um triunfo, uma vitória. Embora o gosto, embora a percepção externa de certas coisas são percepções contrárias a uma vitória. Entende o que eu quero dizer? E eu quero que, antes de eu terminar esse áudio, você entenda isso, porque isso é muito importante para você que é de Jesus, para você entender que às vezes a sua vitória gloriosa, num primeiro momento, tem uma aparência feia, uma aparência de contraditória. Ela vai ter uma aparência, muitas vezes, de algo contraditório, de algo contrário àquilo que você pensa que é vitória. Que coisa interessante, né? Por exemplo, que vitória pode haver numa situação em que o mundo te confronta, te ataca e te coloca numa situação injusta daquilo que você está vivendo? Você está vivendo todos os seus dias na fé de Cristo, entende? E você pode ser surpreendido com situações em que alguma pessoa ou alguma situação pode tentar trazer contra você uma contradição, uma coisa errada, uma coisa que não faz parte da realidade na qual você está vivendo. Você pode ser ofendido de alguma maneira, entende? O inimigo pode trazer pessoas para tentar te difamar, para tentar te... Existem muitas situações que pode ser, aparentemente, você vai olhar para essas coisas e falar assim, cara, que negócio é esse que acontece nesse mundo? Que não tem nada a ver com a glória que Jesus põe em mim todo dia, a glória da justiça dele, da verdade dele. Então você vai olhar para essas coisas e falar, cara, mas eu não estou tendo vitória. Isso não é vitória, isso é problema na minha vida, não é? Isso é uma coisa que está me trazendo, inclusive, incômodo, está me incomodando, está me chateando, trouxe chateação para o meu existir, para a minha vida. E aí você vai olhar para esse texto, por exemplo, de Paulo e vai falar, Paulo, você desculpa, mas você está enganado, cara. Você me desculpa, apóstolo São Paulo, mas eu acho que você foi longe demais quando diz que graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por quê? Porque Paulo, não é sempre que eu estou em triunfo. Não. Na minha percepção, há momentos que eu estou em desvantagem. Na minha percepção, há momentos em que eu estou triste. Na minha percepção, há momentos em que eu estou ferido. Na minha percepção, há momentos em que eu estou incompreendido. Eu não estou sendo compreendido
na plenitude daquilo que eu estou vivendo. Há momentos em que eu posso estar sendo injuriado por olhares que teimam em olhar para a minha vida, com olhares que ainda se relacionam com a minha carne e não com o meu espírito, e não com a realidade gloriosa da cruz do Calvário operada na minha vida, que olham para mim e enxergam a minha história, mas não enxergam o meu presente, não enxergam a glória daquilo que Deus está realizando no dia do hoje, no dia mais perfeito que existe para a nossa vida, o dia do presente, o dia do hoje, que é o dia da nossa salvação. A palavra de Deus diz: hoje é o dia da nossa vitória. É um hoje constante. Bem-aventurados são aqueles que vivem no dia da salvação. Qual é o dia da salvação? É este hoje glorioso que nos liberta de um ontem constante, né? Então, como é que nós somos levados, é o que Paulo está dizendo aqui, como é que nós somos conduzidos sempre, sempre. É quando a gente acorda todo dia pela manhã, seja de madrugada, como eu estou fazendo aqui, ou de manhãzinha, e a gente põe o pé para fora da cama e se recusa a viver com uma mentalidade de velha natureza. Aleluia, isso é maravilhoso demais. Eita glória. É o cara levantar pela manhã e discordar de todos os demônios do inferno que vem contra a alma do crente para apontar contra ele coisas que eles não têm direito de apontar na sua vida, na tua vida. Entende? É você levantar com a concepção mental de que você é um justo, amado e perfeito, coisa que ninguém acorda desse jeito. Entende o que eu quero dizer? É você acordar para viver um dia e falar gloriosamente para você, para os demônios, para os humanos da terra e para todo o universo que você é um justo amado em Cristo Jesus. E não tem nada neste universo que pode apontar o dedo na tua alma e dizer que você é o contrário daquilo que Deus diz que você é. Isso é maravilhoso. Muito grande. Por isso que ele diz aqui: graças, porém, a Deus que em Cristo, não é em nós. Tá vendo só a expressão em Cristo? Como é que você acorda? Eu pergunto para você. Você acorda em Cristo ou acorda em você? Porque eu vou te falar uma coisa. Essa é a diferença de toda a nossa vitória. Aleluia. Entende o que eu quero dizer? Porque se você acorda em Cristo, você vai se enxergar nele. As pessoas vão te enxergar em você. E você fala assim: pô, eu não sei do que você está falando. Você está falando... Eu estou falando de você. Não, você não está falando de mim. Você está falando de uma coisa que não pertence mais a mim. Porque eu estou em Cristo, entende? Eu estou em Jesus. Eu estou vivendo uma nova natureza espiritual. E nós temos que chegar num ponto de deixar realmente as mentes humanas, malignas, e as mentes diabólicas ao redor sempre, como é que fala? Perplexas. Por quê? Porque já não somos nós que vivemos de verdade. A gente tem que ter essa concepção muito forte no nosso coração, entende? De que nós estamos em Cristo, acordando nele, vivendo nele, respirando nele. Aleluia. Então, a minha tarefa todo dia é acordar com você através desses áudios e falar assim: você
não está vivendo em você. Pare de se enxergar em você mesmo e comece a se enxergar só em Jesus. Você não tem outra opção se você quiser viver uma vida gloriosa e de vitória. Qual é a opção da vitória triunfante? É você acordar e dormir 100% do tempo em Jesus. Está entendendo? Porque é nele que nós somos sempre conduzidos em triunfo. E isso é o que eu quero trazer para você antes de terminar esse áudio. É que se a gente se incorpora nisso, se a gente incorpora essa mentalidade, essa realidade mental poderosa, e a gente tem uma coisa assim forte nessa concepção, nessa convicção, então eu digo para você uma coisa. Aí sim, Jesus sempre nos conduz em triunfo, não importa o que aconteça ao redor. Não importa a aparência daquilo que está acontecendo de errado contra nós, Jesus vai pegar essa porcaria toda e transformar em glória e vitória para a nossa vida pessoal. Isso é muito poderoso. Se você viver nessa consistência de que você é poderosamente justo, e se a sua conduta diária for uma conduta, um comportamento baseado nessa justiça perfeita, em que você já não está mais na identidade pecaminosa que você herdou de Adão, mas você está vivendo uma fonte poderosa que está fluindo de você, que vem lá do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus diz que todas as coisas, todas as coisas contribuirão para o teu bem e você será sempre, constantemente triunfante, vitorioso, vitoriosa para a glória de Deus. Não importa as traições humanas, não importa o que tentem fazer contra você. Alguém tira o seu emprego e você fala assim, como é que eu posso perder um emprego dessa maneira tão injusta? Quando eu estou andando com Deus, quando eu estou... Cara, não. Você tem que entender tudo pela perspectiva desse em Cristo. Isso é maravilhoso. Você está vivendo na justiça dele, está vivendo na retidão dele, na confiança dele. Então, todas as coisas agora servirão para o teu bem. É esta visão que Paulo traz aqui nesse texto, entende? Ele diz isso. Ele diz assim, graças, porém, a Deus que em Cristo, sempre, não é de vez em quando. Isso é muito importante também. Porque quando você vive nessa confiança, você não pode ter aquela mentalidade assim, as coisas de Deus funcionam, mas de vez em quando. Não. Não é essa a cabeça do apóstolo Paulo. Ele diz que se você viver constantemente em Cristo, sempre, constantemente, você viverá em triunfo. Ele fará com que esse negócio se manifeste gloriosamente em favor teu e não contra você. A aparência atual é desfavorável, mas você verá o desfecho. Você verá um outro desfecho para a glória de Deus. E ele continua dizendo, e por meio de nós, Jesus, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele está dizendo o seguinte, que Jesus agora vivendo em nós, ele vai manifestar um perfume, um cheiro. Eu quero que você pegue isso que eu vou terminar o áudio. Porque isso é importante você entender também, neste contexto aqui. Quando você vive poderosamente com essa mentalidade de Jesus em você, você vai manifestar um cheiro invisível para as pessoas dessa vida, deste mundo. E eu quero que você entenda isso para você não se espantar, entende? Você não está percebendo, mas porque você está vivendo essa glória mesmo, de justiça de Cristo em você, você vai manifestar um cheiro
que não é seu, é de Jesus. Presta atenção nisso. Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aí ele termina dizendo o seguinte: ele termina assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Presta atenção. Nós somos um cheiro, nós vamos exalar um cheiro que não é físico, não é o cheiro de um perfume físico, mas é um cheiro de um perfume do Espírito, que só na esfera espiritual é que isso está acontecendo. E nós vamos cheirar espiritualmente nas pessoas que estarão ao nosso redor. São pessoas que são de Deus, elas vão sentir um cheiro em nós. E as pessoas que não são salvas vão sentir um outro perfume em nós. Um outro cheiro. Uma outra fragrância, um outro perfume em nós. Entendeu? A percepção desse cheiro será diferente nessas duas classes de pessoas. Os que são salvos sentirão um cheiro de vida para a vida, é o que ele está dizendo. Mas os não salvos, aqueles que odeiam as coisas de Deus, eles sentirão um cheiro de morte em nós. É o que ele está dizendo aqui. Para com este cheiro de morte, para a morte, mas para com aqueles salvos, para aqueles que amam a verdade, nós seremos aroma de vida para a vida. Então, isso é muito importante, para que você não fique com a cabecinha sempre preocupada com o que estão pensando de ti. Entende? Porque isso vai acontecer na vida de quem é verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo. Entende? As pessoas serão atraídas ou repelidas pelo cheiro espiritual que você exala. E você vai perceber isso. Tem gente que vai falar: cara, eu sinto uma atração gloriosa pela tua maneira de viver, pela tua maneira de falar, o teu pensamento me atrai. Eu gosto de te ouvir, cara, quando você fala, eu sinto prazer, eu gosto de pôr a tua voz para dormir, eu gosto de escutar você pela manhã, eu gosto de escutar o que você está falando. Por quê? Porque você está exalando um perfume, e este perfume para esta pessoa está sendo perfume de vida. Perfume de vida, é o que ele está falando. A pessoa ela não sabe por quê, mas ela é atraída por um perfume, por um cheiro espiritual, por uma fragrância, que lá no espírito dela ela está gostando. Que cheiro gostoso. Mas entende? É uma figura de linguagem que mostra o que eu estou falando, que Paulo está falando. Entende? Existe uma fragrância, você sempre vai exalar isso. Porém, para aquelas pessoas que têm o espírito contrário a Jesus, o espírito da incredulidade, da maldade, do erro e do próprio Satanás agindo nelas, elas perceberão em você um cheiro inverso, que incomoda. Elas falam: eu não gosto de ouvir esse cara. Elas não entenderão por que elas não gostam de você. Entende? Porque é um cheiro espiritual. Elas não sabem. Eu não sei, eu não gosto, né? Eu já ouvi gente falando assim para mim: meu santo não bate com desse cara. E não bate mesmo, porque o santo dela não é o meu santo com S maiúsculo. Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ao longo da minha vida, eu já percebi esse cheiro que eu exalo em Cristo na vida daqueles que se perdem. Aqui nessa cidade, já vi pessoas não gostarem de mim sem razão nenhuma, porque eu exalo um cheiro que no coração delas
É um cheiro de morte, para morte. Mas tem gente que são atraídas inexplicavelmente. Então essas coisas acontecerão no reino do Espírito. E você tem que entender que isso, se isso não estiver acontecendo de verdade na tua vida, você está neutro. Você não está vivendo essa glória de um Jesus poderoso que habita de verdade em você. Se você é neutro, não fede e nem cheira. Isso é perigoso, entende? Sujeito que não fede e não cheira. Aí a vidinha está muito medíocre e você não está exalando a glória de um cheiro que tem que existir na tua espiritualidade, é o que Paulo está dizendo. Esse cheiro que traz vida para quem é de Jesus, para quem gosta das coisas de Deus, para quem tem sede da salvação. Quem tem sede de Deus vai sentir cheiro de vida e vai ser atraído e fala, cara, fala mais, eu preciso. E o cheiro contrário também está exalando na vida daqueles que odeiam Deus, que odeiam a verdade, que odeiam a palavra, que não querem saber de nada disso, que negam a realidade das Escrituras, que negam Deus, que negam a existência do céu, que negam a existência dos anjos de Deus, da verdade, do sangue de Jesus. Não quero saber disso. Você será um cheiro de morte para essas pessoas, entende? Então o contexto todo do que eu estou falando é o seguinte: número um, Deus sempre, Jesus sempre te conduzirá em triunfo quando você vive a realidade do seu poder e da sua justiça diariamente. Você acorda nele e dorme nele. Você não vive mais com a velha mentalidade de Adão e você não vive com consciência de pecado, você vive com consciência de justiça. Não importa o que aconteça, você continua declarando, graças te dou, Senhor, que eu sou um justo em Cristo. Entendeu? Não importa o que acontecer, comece a falar isso, eu sou justo em Jesus. Quando você faz isso constantemente, Jesus começa a te conduzir sempre, 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 sempre em triunfo. E você vai começar a exalar um cheiro que para o salvo será cheiro de vida para a vida. Mas para aqueles que odeiam a realidade espiritual e a verdade, será cheiro de morte para a morte. Amém? Então, é isso. Deus te abençoe e exale o cheiro glorioso de Jesus por onde quer que você ande, para a glória dele. Amém? Deixe o seu like nesse áudio e compartilhe. Se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário. Em nome de Jesus. Acorde assim em Jesus, com mente de justo unido ao Senhor, e Ele sempre te conduzirá em triunfo. E sem perceber você será um aroma divino em todo lugar. Para os que têm sede, você será aroma de vida. Mas para os que odeiam a verdade e a justiça, será aroma não desejável. Cristo sempre nos conduz em triunfo, apesar da aparência das situações. Cristo sempre nos conduzirá na sua vitória, sempre nos levará. E sem perceber você será um aroma
todo lugar. Para os que têm sede, você será aroma de vida. Mas para os que odeiam a verdade e a justiça, será aroma não desejar.